sobrevive no caos dessa cidade, né? O que que a cidade ela fornece de problemas, né? Porque ela acaba fornecendo problemas, né, para a população. Porque se eu tenho uma cidade mal estruturada, eu tenho problemas, tá? Deixa eu só anotar aqui quem entrou agora aqui na aula. Bom, deixa Cento para e... anotar no final. Do item 108. Então, vamos lá. Bom, segundo o censo de 2010, tá, que foi produzido aí pelo IBGE, né, 84% da população brasileira vive no espaço urbano, tá? Ou seja, vive ali onde tem a cidade, onde tem comércio, né? Tudo o que forma esse espaço urbano, tá? Anteriormente, quando a gente estudou o processo de urbanização, a gente viu que esse processo de urbanização mundial, ele foi impulsionado, ele foi desenvolvido pelas indústrias, né? Conforme as indústrias elas foram se desenvolvendo, né? Conforme ocorreu o desenvolvimento industrial, houve então um impulsionamento dessas cidades, né? E junto com esse impulsionamento das cidades, aconteceu que o quê? Tudo isso foi muito acelerado e as cidades acabaram apresentando consequências e problemas, tá? E um dos maiores problemas urbanos que ocorrem ultimamente é a falta do saneamento básico, postos de saúde, água tratada, transporte, tá? E boas escolas, né? A gente já falou um pouquinho disso na aula passada. Então, saneamento básico. Já tinha falado para vocês aí que o saneamento básico, ele é o quê? Ele é um conjunto de serviços, tá? Para ser saneamento básico, tem que ser um conjunto de serviços, tá? Então, ele é um conjunto de serviços relacionados com abastecimento de água, com tratamento do esgoto, com manejo de resíduos sólidos, com a coleta de lixo, com limpeza, com drenagem das águas pluviais, tá? E isso acontece muito nas grandes metrópoles, né? Então, vocês veem aí no livro de vocês, a gente tem aí duas imagens que chamam, assim, bastante atenção, né? Que é exatamente um esgoto sendo despejado aí, né? Num afluente, ou seja, num rio ou num lago, tá? Ou até mesmo no mar, como acontece na cidade de Santos, na praia, tá? Isso é muito comum nas cidades, acontece a todo tempo, gente, tá? E essa é uma característica, assim, que faz com que a gente acabe, na verdade, com os nossos afluentes limpos, né? Acreditem vocês ou não, o rio Tietê já foi, gente, limpo. Até mesmo na nascente dele, infelizmente, a nascente está está começando-se a poluir a nascente também, Ô, tá? professora, meu pai disse que amigos deles nadavam do rio. Sim, Moravam sim. lá perto. Aqui próximo à minha casa tem um riozinho na rua de baixo, que a minha mãe já morava nessa casa quando eu não havia nascido ainda, e ela era criança. A minha avó lavava roupa no rio. Esse rio que a minha avó lavava roupa, hoje ele é um rio extremamente poluído aqui na região, tá? Tudo isso é a falta de fiscalização, sabe? É a falta de empenho do governo com a população, tá? Além da gente ter toda essa poluição, né, que vai aí prejudicando os nossos afluentes, né, a gente tem um problema também de saúde pública, né? Por quê? Porque a gente tem longas filas, falta de remédio, falta de leitos hospitalares, sabe? São problemas, assim, muito graves na área da saúde, tá? Então, o Datafolha, em 2014, ele fez aí, né, uma pesquisa e publicou em 2014 isso. Olha quantos anos já se passaram, 6 anos se passaram de 2014 para cá. E essa situação, ela só vem piorando, tá? Ela não vem
sabe? Não há uma solução. Hoje a gente vive aí na pandemia, que ainda não é pós-pandemia, a gente não pode ir embora. O comércio vai começar a funcionar, o comércio em São Paulo vai começar a funcionar, os locais estão começando, né, ter uma reabertura gradual, mas isso não quer dizer que a pandemia ela foi contida, porque na realidade ela não foi contida, a pandemia ela está aí. E a gente está vivendo no período pandemia. E esse período pandemia tem nos mostrado cada vez mais como é precária a saúde pública no Brasil, tá? Tanto que Guarulhos já chegou a 98% de ocupação dos leitos de UTI em hospital. Tá? Então, se houver muito mais pessoas doentes daqui para os próximos meses, Guarulhos não vai conseguir comportar a quantidade de pessoas. Por quê? Porque isso é um déficit que a gente tem na saúde pública, tá? Ou seja, nas entrevistas que foram feitas em relação aos serviços públicos e privados, ah, todas as pessoas que foram entrevistadas consideram a saúde no Brasil, no geral, não só São Paulo e Guarulhos, no Brasil, ruim ou péssimo, tá? E isso é uma triste realidade. E as pesquisas, elas evidenciam que a saúde pública é um dos principais problemas de infraestrutura no Brasil e que deve ser tratado como prioridade pelos governantes e pelos órgãos oficiais do governo. Mas, infelizmente, gente, nós não temos, tá, esse empenho do governo, tá? Infelizmente, não temos esse empenho do governo e quem sofre é a população, principalmente a população mais proletariada, que não tem acesso a um convênio médico, embora os convênios médicos, hoje em dia, não está assim, oh, meu Deus, como o convênio médico ele está bom. Não, gente, hoje em dia, convênio médico também é razoável, tá? Um outro problema que a gente encontra também é a questão da educação. Por quê? A gente tem um elevado índice de repetência e de abandono nas escolas do Brasil. E isso foi apontado em um relatório produzido pela Unesco em 2010 sobre a educação no Brasil, tá? E esse documento da Unesco, ele aponta aí que esse índice de repetência no ensino fundamental brasileiro fica acima da média mundial. Ou seja, os alunos do ensino fundamental no Brasil repetem mais de ano do que os alunos de outros países, tá? Se comparar aí com o mundo, tá? E esse relatório também, ele indica a baixa qualidade no ensino, né? A estrutura física precária de muitas escolas, porque muitas escolas são precárias, a estrutura física, cortes no orçamento público, tá? São alguns dos principais problemas encontrados nas escolas aí, tá? E a violência também. Aqui o texto ele não fala da violência, mas a violência também está instalada nas escolas, né? Através do bullying e violência física mesmo, tá? E então faz tudo isso faz com que, infelizmente, esse quadro gere um resultado muito baixo do investimento público e um resultado da baixa formação dos alunos brasileiros. Por quê? Se a gente pegar a educação de outros países, elas são muito mais avançadas do que a educação em outros países, tá? E aí, no setor público, pouco investimento, educação precária, escolas precárias, falta de material para o trabalho do professor. Alguns estados, falta até mesmo de pagamento, atrasos de pagamento, tá? Tudo isso gera as famosas greves dos professores. E, né, para as praças públicas, né, fazer o quê? Buscar por melhor condições de trabalho, tá? E a gente tem uma foto aí na página 110 do livro de vocês, que mostra aqui, greve dos professores por melhores condições de trabalho em 2015. Aí eu falo para vocês assim, agora reflita exatamente o que o livro está pedindo para refletir aqui. Se a cidade ela cresce cada vez mais, mas a sua infraestrutura não costuma acompanhar esse crescimento, que atitude você pode
adotar para contribuir de maneira positiva na estrutura da cidade? O que vocês acham que vocês podem contribuir para melhorar a estrutura da cidade? Escreve aí para mim no chat. Gente, hein? De que maneira vocês podem contribuir? Sim, que mais? Só tem a Rafaela e a Binotto na sala? Que mais, gente? Isso, então. Exatamente. A gente pode contribuir, a gente não pode contribuir muitas vezes com dinheiro, mas a gente pode contribuir como? Passando adiante todos os conhecimentos que adquirimos. Por um exemplo, quando eu vejo, não é o caso da nossa escola, graças a Deus, mas se eu presenciar um colega maltratando um professor dentro de sala de aula, o que eu posso fazer? Eu posso conversar com esse colega e falar para esse colega que essa atitude, ela não é uma atitude correta, né? Isso ajuda, porque se eu disseminar coisas ruins, eu vou apenas colher coisas ruins, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência ativa, né? Não precisa brigar com as pessoas, não é isso. A gente tem que ter uma consciência ativa e falar para a pessoa. Quando a gente vê uma pessoa jogando um lixo na rua, você virar para a pessoa e falar para a pessoa assim: olha, não joga lixo na rua, não, sabe por quê? O lixo que você joga na rua, ele vai correr com a chuva e vai entupir os bueiros. E as pessoas que moram nas regiões com menos infraestrutura, elas vão sofrer com as enchentes. É isso, gente. Claro, gente, que todo ser humano, não é só vocês alunos, é todos os seres humanos, todos têm que ter essa consciência. Sabe por quê? Senão a gente vai sempre ficar vivendo nessa mesmice. Um bom exemplo que vocês têm em relação a isso é o pessoal que mora na parte mais baixa da rua da escola, né? Que mora ali na comunidade, tá? Eles sofrem muito com a enchente quando chove, com rato. Várias vezes quando eu venho trabalhar, que eu subo a rua da escola, que eu passo ali na comunidade, eu vejo muito rato, muita sujeira. Mas eles próprios são os responsáveis por isso, porque são eles mesmos que jogam o lixo naquele rio. Mas isso é o quê? Falta de conscientização, falta de conhecimento e má vontade das pessoas também, tá? Então a gente precisa adotar, né? A gente começa por onde? Se eu tenho vergonha de falar com meu vizinho, com alguém que mora ali perto de casa, eu começo por dentro da minha casa. Como que eu começo isso? Ajudando em casa. Quando os meus pais saem comigo, se derruba um papel no chão e deixa, orientar o pai, orientar a mãe, que esse lixo não pode ficar ali, e apontar para eles as consequências do que acontece. Sabe? Tudo isso ajuda, tá? Transporte público. Bom, transporte público também é um problema muito, muito sério no Brasil e vai se tornar um problema mais sério ainda, tá? Pelo fato que eu tive que ir ao colégio de vocês ontem, buscar uma documentação minha, e o ônibus estava lotado. O ônibus está demorando. O que passava de 20 a 40 minutos está demorando em média 1 hora para passar. E essa demora está afetando no quê? Já tinha superlotação dos ônibus. E agora tem mais ainda. Oi. Fala, Guilherme. Pode falar, Guilherme, se você conseguir, né? A sua internet travou?
Sim, agora que voltou. Eu quase saí da live Ai, por causa que ela travou. não tem problema não, Guilherme, fica tranquilo. Ok. Tá, então, gente, a questão do transporte público também é bastante complicado, tá? A gente precisa do transporte público para se deslocar, né, em direção ao trabalho, à escola, né? Muitos centros urbanos, eles têm um sistema de transporte coletivo geralmente precário. Isso inclui não só ônibus, metrô também aqui é precário, trem também é precário, tá? A maioria está em péssimo estado de conservação, horários e itinerários são ruins, falta de integração entre modalidade e pouquíssimo investimento no setor. Por quê? O governo acaba não investindo nesses setores, tá? Investe muito pouco. Bom, por um outro lado, isso acaba sendo muito ruim, porque se eu tenho pouco investimento no setor de transporte, acaba se aumentando o número de veículos individuais, né? O trânsito se torna caótico, né? Há uma maior necessidade de criação de vias de sinalização e segurança e mais carro na rua, né? Mais emissão de poluentes e mais o planeta chora com essa emissão de poluentes, né? Então, assim, as pessoas acabam perdendo horas no trânsito, isso gera estresse, perde-se qualidade de vida, tá? E aí, gente, tudo se torna um caos, né? Junto com a poluição atmosférica, né? Que acaba ocasionando, né? Vários problemas respiratórios, desconforto térmico, tá? E um maior custo para a saúde. Então, vocês percebem que uma coisa, ela puxa a outra. Uma coisa ligada na outra. Se eu tenho um déficit em transporte, tá? Eu tenho mais pessoas circulando com carro na rua. Se eu tenho mais pessoas circulando com carro na rua, eu tenho maior índice de poluição. E se eu tenho maior índice de poluição, eu tenho mais pessoas doentes. E se eu tenho mais pessoas doentes, eu tenho mais uso, né, da parte da área da saúde. E se a parte da saúde ela é precária, o meu uso vai ser eficiente? Eu vou ter eficiência nesse uso? Não, porque não vai ter hospital para todos. Entendeu? Então, nos últimos anos, o uso de transporte coletivo ou individual, né, tem afetado muito e tem sido muito discutido, né? Se discute muito sobre o trânsito de veículos, de pedestres, né? E a mobilidade urbana é o termo que a gente usa para estudar e conhecer e planejar as condições de circulação e deslocamento da população. Então, todo estudo que é feito sobre deslocamento da população, planejamento que é feito para os ônibus, trens, etc., tá? As condições das vias, né, a circulação, tudo isso é estudado pela mobilidade urbana. Então, quando vocês ouvirem falar de mobilidade urbana é isso, tá? Alguma dúvida até aí, gente, por favor? Não. Eita, meu microfone tá ligado. E não. Tá ligado? Oi, tec. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da mobilidade urbana? Mobilidade urbana, ela visa proporcionar o acesso amplo ao espaço urbano, priorizando os modos de transporte coletivo, além de rever as questões ecológicas das cidades, tá? É isso que a mobilidade urbana, ela deveria fazer. Esse é o objetivo, tá? Oi. Você pode fazer um resuminho só para mim anotar? Quem que tá falando? O Pedro. Pedro, vai no seu livro, ó, na página 111, que eu acabei de falar, tá do lado da imagem. Passa caneta colorida em volta, ó. A mobilidade urbana visa proporcionar o acesso amplo ao espaço urbano, priorizando os modos de transporte coletivo,
além de rever as questões ecológicas da cidade. É o que eu acabei de falar para vocês. Pode deixar grifado no livro, tá bom? Bom, então, nesse sentido, há um aumento de investimento em transporte coletivo, diminuição dos preços das passagens, estabelecimento de rodízios, veículos e incentivo ao uso das modalidades alternativas, como bicicletas, ações a serem consideradas para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida da população. Claro que há um setor que cuida disso, sim, que é a mobilidade urbana, que tenta fazer com que isso seja efetivo, sim, mas nem sempre é, tá, gente? Nem sempre há uma real efetividade disso, tá? Segurança pública. Quando eu falo de segurança pública, segurança no geral, é o quê? As viaturas na rua, tanto da Polícia Militar como da GCM, para fazer a segurança dos locais, né? Então, isso também é uma questão, né, que vem sendo discutida ultimamente, que passou a ser um desafio no Brasil, porque a marginalidade, infelizmente, no Brasil, ela está muito alta e precisa-se de um desenvolvimento da segurança pública, né? Porque, assim, lá no Japão, raramente se usa uma arma para prender um bandido. Na China, raramente se usa uma arma para prender um bandido. Eles usam aí cacetete e spray de pimenta, gente. Porque quase não tem. São pouquíssimos os infratores, entendeu? Que tem nessa comunidade. São poucos. Caraca. Aqui não, aqui já tem que ir de fuzil. Ô, Pois é. professora, Foi. pouquíssimos ladrões? Poucos, são poucos. Professora, mas Poucos mesmo. esses poucos são Leandro. Você já viu os vídeos engraçados que os caras fazem roubando? E eles são... Sim. Sim, então, mas são bem poucos. Nem se compara com a nossa realidade aqui no Brasil. Tanto que em outros países, você pode ir com um celular na mão, falando com quem você quiser, a qualquer hora da noite, tá? Que o risco é pouquíssimo de você ser assaltado. Entendeu? Então, isso tudo envolve a segurança pública. A segurança pública um tema que ganhou uma enorme visibilidade pública, tá? O Brasil é palco de muitas conversas, de muitos debates de especialistas no setor de segurança no geral, tá? Porque tenta-se entender como acabar, porque é um problema que já está enraizado. Então, eles buscam uma forma, tá, de tentar acabar, porque a gente tem uma enorme insegurança nos centros urbanos, né? As taxas de criminalidade são altas e a degradação do espaço público também. Por quê? O vândalo, ele também é um criminoso, né? Aquele que vai lá e picha um monumento oficial, picha uma parede, quebra um telefone público, é um criminoso, tá? Porque ele está destruindo um patrimônio público, tá? Aí depois vem um caso mais sério ainda, que é a violência policial, tá? Muitos policiais mortos, muitos policiais despreparados, cometendo, né, ações indevidas. Professora, não sei se você viu que aqui na Paulista teve um coisa contra o racismo e contra o negócio do Miguel que estava acontecendo. Um monte de policial chutou um monte de gente, bateu. Sim. Então, isso são pessoas despreparadas dentro da corporação, porque não é todo policial que é dessa forma. E muitos policiais maltratando os inocentes que não fez nada. Pois é, essa é a realidade que a gente vive no Brasil. E isso tudo piora mais ainda porque a gente tem superpopulação. Oi? Não só no Brasil. Sim, mas o Brasil é um dos... Brasil é um dos lugares que está mais, assim, cotados em Índia, ou seja, os países emergentes na realidade, tá? Aí a gente tem um outro problema bem sério também, que a gente tem muita violência, tem muito assalto, muita morte, muitos infratores
na rua, isso cresce também a superpopulação nos presídios, que acaba sendo muito alta, e também corrupção, né? Que tem muita corrupção. Então, todos esses problemas de segurança pública precisam ser analisados e é necessário, gente, para que a gente tenha uma vida melhor, que esses problemas sejam sanados. Então, assim, não depende só de nós também, depende mais dos governantes do que de nós, tá? Planejamento urbano, tá? Então, a gente viu toda a relação social do espaço urbano, né, com as pessoas, a relação da sociedade com o seu espaço urbano, né? A gente viu que muitas cidades, as condições básicas de infraestrutura são péssimas, tá? E aí, quem é o responsável por adequar as cidades para uma estrutura melhor? É o planejamento urbano. O planejamento urbano, ele deveria, né, ele deve, na verdade, fazer a prevenção, trazer prevenção e solução dos problemas da cidade, tá? Então, se essa área também não funcionar, acontece exatamente o que a gente está vendo aqui na foto na página 111. A gente tem aqui, ó, uma jovem mulher com 3 crianças que cruza a ponte de madeira sobre a água poluída pelo esgoto. Eu não gosto de falar favela, tá, gente? Eu gosto de falar comunidade. Então, vou corrigir esse termo aqui. Em uma comunidade localizada na cidade de Salvador, na Bahia. Tá? Então, assim, principalmente nessas comunidades, são as que mais sofrem. Porque nessas comunidades existem aí diversos problemas, como moradias inadequadas, problemas para locomoção, porque você vê, ela não consegue ter uma ponte de verdade para ela poder passar. Por quê? Porque a casa dela, gente, tá em cima de um lugar que não é adequado. Ou seja, como que nasce uma comunidade? A comunidade nasce com o quê? Quando as pessoas invadem um terreno porque elas não têm como comprar uma moradia. Então, eu tenho problema espacial, eu tenho falta de saneamento básico, tudo isso numa dada região, entendeu? E aí, assim, essas situações fazem a gente pensar melhor, faz com que a gente pense como é possível melhorar a vida da população, né? Nessas localidades, nessas condições básicas de infraestrutura, mas não depende só de nós, depende do planejamento urbano. E o que é esse planejamento urbano? Para quem quiser grifar, está na página 112, tá? Oi. Infraestrutura seria o quê? Infraestrutura é quando eu, por um exemplo, eu vou construir uma vila, tá? Vou construir uma vila para essas comunidades, tipo aqueles prédios que foram feitos alguns anos atrás, aí é o Singapura. Adianta eu construir o Singapura de qualquer jeito, em qualquer bairro, que não tenha nada em volta dele? Não. Eu preciso ter o quê? Eu preciso fazer essa construção em um lugar que ofereça água potável, energia, transporte, saúde. Isso é infraestrutura. Entendeu? Então, assim, quando você vai planejar... Então, professora, aqui na página 113, vou falar já onde que eu tô. Nessa A, tá falando que cidades se destaca apresentar os melhores índices de infraestruturas. Essa já tá explicando, já vou aproveitar aqui e vou fazendo, porque aí eu já vou tirando minhas dúvidas e tudo mais. Aí, Tá. então eu tenho que fazer todos esses cálculos para saber a resposta de um e qual é o maior ou não? Sim. Você vai ter que você vai olhar, você não precisa fazer os cálculos na realidade. É você comparar. É uma tabela de comparação, é você fazer a comparação. Ok, eu vou comparar Pra fazer o cálculo. Tá bom? Vamos lá para a gente finalizar, que falta 2 minutos. Então, assim, o planejamento urbano, ele é uma intervenção do que deve ser feito pelo Estado para organizar os espaços de maneira que atendam às necessidades e aos interesses da população.
Eu não posso, gente, sair construindo um monte de casa porque eu sou rica, bonita e maravilhosa e eu quero construir um monte de casa num lugar X. Não, gente, não é assim. Tem que, para formar uma cidade, tem que ter infraestrutura, tem que ter um planejamento urbano, tá? Porque por meio desses processos de produção e organização do espaço, a gente consegue estudar e atuar sobre as questões urbanas, planejar futuras ações para minimizar ou solucionar problemas. Tudo deve ser quando a cidade de Guarulhos, quando os índios guarus, né, saíram entre aspas, né, porque eu não sei exatamente 100% da história de Guarulhos, mas quando a cidade de Guarulhos deixou de ser habitada pelos índios guaru, iniciou-se aí um processo de, né, de transformação desse espaço urbano, tá? Na verdade, sim, iniciou-se um processo de transformação para o espaço urbano. E esse processo de transformação vem se dando junto com a industrialização. Então, para eu construir, eu preciso ter, dentro do meu planejamento urbano, as infraestruturas adequadas, porque são elas que vão reordenar os espaços, melhorar a qualidade de vida, melhorar a vida da população, tá? Então, no Brasil, as primeiras medidas de planejamento adotadas ocorreram por volta do século XVI e século XX, tá? E isso aí aconteceu, né, principalmente levando em consideração o saneamento básico, né, que era uma das infraestruturas principal, uma principal melhoria nas cidades litorâneas, que era o saneamento básico, né? E isso foi se alargando aí também pelas ruas e construções de jardins, tá? E São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Recife e Santos são exemplos de cidades que passaram por esse tipo de planejamento e ainda hoje apresentam marcas dessas alterações na sua paisagem urbana, tá? Então, a nossa aula de hoje é isso. Eu vou subir a atividade na plataforma, a página do livro que tem que fazer, tá? Deixa eu só... Coloquem os nomes para mim, por favor. Uma coisa que eu peço para vocês sempre, não saiam da aula sem a aula ter terminado, tá? Porque às vezes eu posso falar no finalzinho da aula algo muito importante e acabar perdendo. Então, gente, coloquem os nomes no chat, por favor. Ô, Guilherme, obrigado por gravar a aula, tá? Então, peraí, vamos lá. Professora, quem colocou o nome no chat, pode ir saindo ou não? Saindo, quem colocou pode saindo. Tchau, pro. Tchau, gente. Bom feriado para vocês. Tchau, Obrigada pra professor. você A gente não também. Jean, Rafaela, Ana Kathleen, Milene, Pedro Aquiles.